já se deparou com atestados e declarações para justificar ali a ausência de um trabalhador e pensou quais critérios a empresa deve mesmo utilizar para abonar essas ausências? Quais são as legislações que a empresa ela precisa seguir na hora de abonar? Bom, é muito normal que em algumas ocasiões os trabalhadores eles precisam se ausentar do trabalho. Justamente por conta disso, a nossa legislação ela já prevê algumas situações em que essas ausências elas precisam ser abonadas. Mas existem ali algumas regrinhas que precisam ser seguidas tanto pelo trabalhador como pela empresa. Bom, meu nome é Camila Máximo, sou especialista em departamento pessoal, professora parceira e consultora aqui da NIT Treinamentos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as legislações sobre a justificativa de falta. Mas antes de eu continuar o nosso vídeo, já deixa seu like no canal, já curte esse vídeo, envia para o amigo, ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo que nós trazemos aqui para você. Bom, a legislação trabalhista ela prevê ali algumas situações em que as faltas elas devem ser justificadas. Aquelas que devem ser, então, abonadas e elas não podem ser descontadas do salário do trabalhador. Porém, para que isso aconteça, o trabalhador ele precisa seguir algumas regras. Então, a Lei Federal 605 de 1949, ela determina que são faltas justificadas, que são justificativas para ausências que não resultem nos descontos da remuneração do trabalhador os seguintes. Os previstos no artigo 473 da CLT, a ausência do empregado devidamente justificada a critério da empresa, a paralisação do serviço nos dias que, por conveniência da empresa, não tenha havido o trabalho, a ausência do empregado em até 3 dias em virtude do seu casamento. Aqui eu já faço uma observação, que algumas convenções coletivas, elas podem alargar esse prazo, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do trabalho ou no caso da doença do empregado devidamente comprovada. Como nós já mencionamos, o artigo 473 da CLT também traz ali outros motivos pelos quais o empregado ele pode ter a sua falta abonada, ou seja, não pode ser descontada a sua ausência do seu pagamento. Então, no caso do falecimento de cônjuge, ascendente, que é pai, mãe, avô, avó, bisavó, descendente, que são os filhos, netos, bisnetos, enfim, irmão, irmã, ou ainda as pessoas que são declaradas ali como suas dependentes. Neste caso, a CLT fala que o trabalhador tem direito ao abono de até 3 dias consecutivos. No caso de nascimento de filho, também são 5 dias consecutivos contados a partir da data de nascimento. Isso são para os pais, porque as mamães vão ter ali a licença maternidade de no mínimo 120 dias, a doação voluntária de sangue, 1 dia a cada 12 meses de trabalho, o alistamento eleitoral em até 2 dias consecutivos ou não, cumprimento das exigências do serviço militar por tempo indeterminado, para a realização de provas de vestibular também por tempo indeterminado, o comparecimento em juízo pelo período que for necessário, as representações de entidades sindicais em reuniões oficiais, do organismo internacional do qual o Brasil seja membro, pelo período que for necessário, o acompanhamento de filho de até 6 anos em consulta médica, 1 dia por ano. Aqui também precisa verificar que algumas convenções coletivas também podem fazer um prazo alargado. Eu já vi convenções falando de 2, 3 dias também por ano. O acompanhamento da esposa ou companheira em consultas médicas durante a gestação, pelo período que for necessário, e a realização de exames preventivos de câncer de até 3 dias por ano. Então, como eu já mencionei algumas vezes, além de observar essas legislações, a CLT e a Lei 605, o empregador, a empresa, ela também precisa consultar
as convenções coletivas do trabalho, porque algumas podem trazer aí prazos um pouco mais estendidos. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Sindicato dos Professores de São Paulo prevê um afastamento de 9 dias consecutivos no caso de luto e gala. Essa mesma convenção, ela prevê que o trabalhador ele pode acompanhar o seu filho em consultas 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. Por isso que, além de observar que traz ali a legislação que é ampla, né, que é para todo mundo, a empresa ela também vai precisar consultar a convenção coletiva que atende a sua empresa, justamente porque ela vai trazer ali informações para a área de atuação da empresa. Então, para que essas ausências elas sejam então abonadas, né, para que não resultem ali o desconto do pagamento do trabalhador, ele precisa então comprovar essa ausência através de um documento hábil, ou seja, através de um atestado médico, através de certidão de nascimento, casamento ou óbito, através de atestado de comparecimento ou outro documento que a empresa julgar ali que vai ser apto para isso. Alguns casos vão ser declarações, por exemplo, no caso do comparecimento em juízo, para fazer vestibular não é um atestado médico, então ali o local onde o empregado ele vai se dirigir vai fornecer para ele uma declaração. Então, a empresa ela não pode recusar um atestado médico válido, ou seja, aquele atestado que ele é emitido por médico ou dentista com a devida identificação, né, que tem carimbo, que tem o número do registro, que tem o nome do médico, que possui ali a assinatura do médico, esse atestado ele não pode ser recusado pela empresa. Existe a resolução número 1658 de 2002, que estabelece que, além de ser preenchido com letra legível, um atestado ele deve conter as seguintes informações: a identificação do paciente em questão, ou seja, o nome do trabalhador ou de quem ele está acompanhando, né, do paciente, informar o tempo de afastamento recomendado para a recuperação do paciente e identificar qual foi o médico ali com assinatura, carimbo e o número do seu registro. Se por algum momento a empresa ela desconfiar deste atestado, ela achar que esse atestado é um atestado falso, a empresa ela pode entrar em contato com o médico que emitiu esse atestado e confirmar ali a veracidade do atestado. Se por acaso o atestado ele for falso, a empresa ela poderá então demitir o empregado por justa causa. Mas a empresa ela não pode por si só determinar que aquele atestado não tem validade ou que ele é falso. Ela precisa então ali da certificação do médico falando que aquele paciente nunca passou com ele ou que ele não deu aquele afastamento, enfim. Né, o profissional ali que foi informado no atestado, ele precisa certificar a irregularidade que há naquele documento. A empresa ela não pode por si só tomar como base e falar não quero aceitar. Inclusive no caso do atestado estar rasurado. Então um atestado que pode ter sido emitido de forma legível pode conter ali uma rasura que às vezes é feita até pelo próprio médico. Então, justamente por isso que antes da empresa simplesmente decretar como falso, né, como um atestado irregular, ela precisa contactar o médico ou então pedir para que o colaborador, né, lhe peça para o médico trocar o atestado porque tem uma rasura. Mas simplesmente não aceitar sem dar uma solução, a empresa ela não pode fazer, o que é bastante comum então, né? Então a gente está falando ali da entrega do atestado, se tem um prazo então para que esse empregado ele entregue esse atestado para a empresa lá na RH. E a resposta é não. A CLT ela não determina um prazo para que o empregado entregue esse atestado para a empresa, mas a empresa ela pode estabelecer ali em regulamento interno um prazo para isso. Esse prazo ele precisa ser um prazo apto, né, para o empregado conseguir entregar esse atestado, ou seja, a empresa não pode falar que tem que ser imediatamente, porque às vezes o empregado está sem condições de entregar esse atestado, mas tem que ser um prazo que também não prejudica as operações da empresa. Porque se o empregado ele está afastado, ele precisa justificar a sua ausência para que a empresa ela possa fazer ali o abono dessas faltas para que ele não sofra o desconto. Então, se o empregado, por exemplo, a empresa fez o fechamento da sua folha e o empregado ele não entregou o atestado em tempo apto e a empresa acabar fazendo o desconto dessas faltas, ela está no seu direito porque o empregado não havia entregue o atestado. Porém, por exemplo, se passar o tempo do fechamento da folha e o empregado entregar o atestado,
a empresa vai precisar refazer a sua folha. Por isso que é muito importante que a empresa tenha um regulamento interno que fala ali quais são os prazos para a entrega do atestado, justamente para que ela possa ter documentos que comprove aquilo, né? Que ela não está se negando a receber um atestado, mas que ela tenha um prazo para que não prejudique as suas operações. E esse prazo, ele precisa ser de conhecimento do empregado. Então, não adianta a empresa fazer um documento e não divulgar para os seus empregados. Então, a partir do momento que a empresa faz um regulamento, ela precisa fazer a divulgação desse regulamento. A lei também, ela não prevê uma quantidade máxima de atestados que o empregado ele possa entregar ali na empresa. Porém, se num determinado tempo, né, esses atestados eles somarem 15 dias, a partir do 16º dia, a empresa ela vai poder então encaminhar esse empregado para a perícia do INSS e a partir do 16º dia fica a critério do INSS o pagamento. No entanto, esse afastamento superior a 15 dias, ele precisa ser pelo mesmo motivo. Às vezes, ele não vai ser com o mesmo CID, mas se for pelo mesmo motivo, a empresa poderá somar. A empresa também, ela não pode simplesmente somar, ela vai precisar consultar ali um profissional da saúde, né? Por exemplo, o médico responsável pelo seu PCMSO, para poder avaliar esses atestados e verificar se tratam do mesmo motivo. É importante também que a partir do 16º dia, né, de afastamento pelo mesmo motivo, além da empresa encaminhar esse empregado para fazer a perícia do INSS, ela também encaminha para o seu médico do trabalho, justamente para que o médico possa avaliar se aquele empregado ele está apto às suas funções ou não, ou se ele precisa realmente de um afastamento consecutivo maior ali, previdenciário. Aí vem, né, uma dúvida também que é bastante comum com relação à declaração de horas. Então, até aqui nós estamos falando só de atestados, né? E a declaração de horas, como que funciona? Eu já ouvi, né, algumas empresas que falam que aceitam, outras que falam que não aceitam, que só aceitam quando for atestado médico, né, ali dando um dia inteiro para o empregado. Bom, em alguns casos, o empregado ele vai acabar se ausentando para fazer exames médicos ou consultas de rotina. A preferência é que esses processos, né, esses procedimentos, eles sejam feitos fora do horário do trabalho do empregado, justamente porque se tratam de uma rotina. Mas às vezes isso não é possível, até pelo horário ali dos médicos, né? Alguns médicos só atendem no horário comercial, ou seja, o horário que a maioria, né, dos trabalhadores estão ali na empresa. Então ficaria impossibilitado dele fazer aquela consulta ou aquele exame no outro horário. Então, nesse caso, o empregado precisa fazer durante seu horário de trabalho, mas ele está apto ao trabalho, ou seja, ele vai fazer o exame e vai retornar, ou ele vai sair mais cedo para passar numa consulta, enfim. Nesse caso, a declaração de horas, ela não tem previsão legal falando que ela tem obrigatoriedade de ser aceita, mas a empresa, ela pode sim estipular lá no mesmo regulamento interno em quais situações ela vai aceitar. Mas preste bem atenção, isso eu tô falando de declaração de horas. Existem atestados de horas. Aí, neste caso, por se tratar de um atestado médico, ainda que não afaste o dia inteiro, seja um atestado de horas, a empresa ela precisa aceitar, justamente porque o médico está atestando ali por qual motivo o empregado precisou se ausentar num determinado período, né? Porque ele estava sob os seus cuidados. Outros tipos de declarações vai ficar a critério ali da empresa. Então, por exemplo, assim, a declaração, por exemplo, de acompanhamento de outra pessoa que não é prevista na CLT numa consulta médica, o comparecimento, às vezes, em outros tipos de serviços, por exemplo, serviços de água, luz, ao banco, enfim, existem infinitas possibilidades ou outros locais que, às vezes, o empregado ele precisa comparecer. Neste caso, né, conforme eu já falei, a CLT, ela não obriga a empresa a abonar essa ausência. Fica a critério da empresa fazer esse abono ou não. No entanto, se a empresa ela decidir fazer o abono, ela não pode fazer discriminação de pessoas. Então, se ela abonar para uma pessoa, ela vai precisar fazer para todos os trabalhadores. E é bom também que a empresa ela coloque essas informações no seu regulamento interno, né, para que fique claro para todo mundo. Porém, lembra aquelas outras ausências que também são previstas lá na CLT, que devem ser abonadas? Estas, o empregado vai apresentar uma declaração. Por exemplo, a declaração de comparecimento em juízo, a declaração para doação de
de sangue, a declaração para fazer o vestibular, a declaração do alistamento eleitoral, ou seja, né, quando ele serviu ali como mesário, enfim, vários serviços que pode fazer na época da eleição, ou uma declaração pelo afastamento militar. Nesse caso, como são situações previstas na CLT, ainda que a ausência seja justificada por uma declaração, a empresa ela vai precisar aceitar e fazer o abono ali, então, daquela ausência do empregado. Então, a gente precisa lembrar que as faltas justificadas, elas são direito trabalhistas, né? Então, a empresa, justamente para que ela não tenha, né, não gere conflitos ali com os seus trabalhadores, além das previstas em legislação, ela pode determinar quais são os outros casos que ela vai aceitar e colocar isso no seu regulamento interno, divulgar amplamente esse regulamento, ou seja, todos os colaboradores eles precisam tomar ciência, né, de que forma eles precisam entregar esses atestados. Então, algumas empresas, por exemplo, tem uma entrega eletrônica. Então, como que é feita essa entrega eletrônica? Qual o canal para o empregado fazer essa entrega? Qual o prazo para que ele possa fazer essa entrega? Enfim, tudo isso a empresa ela precisa deixar muito clara para o empregado. Além das faltas, né, que nós falamos, além das ausências, né, que estão previstas ali na legislação, tem algumas outras que também são previstas que o empregado, às vezes, ele não vai conseguir comprovar, mas que a empresa ela vai precisar abonar. Por exemplo, no caso de greve, o artigo 9 da Constituição Federal, ela determina que todo cidadão brasileiro tem direito a fazer greve. Também a convocação para mesário ou outros serviços eleitorais, o trabalhador, ele trabalha ali no dia da eleição, ou seja, no domingo, ele vai ter um curso para fazer antes dessa eleição, que também é feito no domingo. E quando o trabalhador ele participa então da eleição, para cada dia que ele foi convocado, ele tem direito ao dobro de folga, ou seja, 2 dias de folga. E não existe um prazo determinado para o empregado tirar essas folgas, elas não precisam ser imediatas à eleição. O empregado, juntamente com o seu empregador, poderão ali verificar a melhor data, mas a data ela não vai poder ser estipulada pelo empregador. Então, a empresa ela não pode falar, olha, você vai folgar no dia X. Essa folga vai ficar a critério do trabalhador, ele que vai falar o dia que ele quer essa folga, recorda, tá? Justamente por isso que não existe uma previsão do prazo até quando pode ser tirada essa folga. Também nos casos de doação de leite materno, desde que apresentada ali uma comprovação, né, do banco de leite oficial. Então, quando a mãe, né, a mulher vai ali fazer a doação do seu leite, ela também pode ter o seu dia abonado por problemas no transporte público também justificados, né, assim, desde que o empregado ele consiga comprovar que ele foi totalmente prejudicado pelo sistema, que não tinha outra forma dele chegar no trabalho e ele foi prejudicado ali pelo trabalho. Não é por um ônibus que quebrou, nada disso. É quando há paralisação total que não tem outro meio de transporte. Aí também essa ausência ela vai precisar ser justificada, abonada, né? Aí uma dúvida comum, então, no atestado, né? Se ele precisa ter o CID. Bom, a legislação não prevê a obrigatoriedade do CID, muito pelo contrário. O CID ele só pode ser informado no atestado se o paciente ele autorizar. Então a empresa ela não pode obrigar que o empregado ele entregue um atestado com CID. Então nesse caso a empresa ela vai precisar aceitar todos os atestados que o empregado trouxer, mesmo que não tenha CID. Bom, para verificar ali a veracidade do atestado, né? A empresa, né, conforme eu falei, ela pode entrar em contato com o médico, mesmo quando ele está sem CID, para verificar, mas esse médico também não vai poder te divulgar o motivo da doença, mas como previsão da soma do atestado, né? Como que fica, então, no caso de um atestado sem CID? Nesse caso, a empresa ela pode adotar um processo, por exemplo, de protocolo de atestado. Então, o empregado, para entregar o atestado, ele vai ter que colocar ali se aquele atestado é pelo mesmo motivo do entregue anteriormente. Ele não precisa falar qual é o motivo, ele só precisa falar se é pelo mesmo motivo. Então, depois, né, que a empresa somar esses atestados, com mais de 15 dias, ela poderá fazer o afastamento, né, poderá encaminhar esse empregado para fazer uma perícia no INSS para verificar se ele está apto ao trabalho ou não. E aí, me conta, ficou alguma dúvida ainda? Comenta aqui embaixo nesse vídeo que nós vamos te responder e tirar todas as suas dúvidas.
E se você quer acessar o conteúdo mais atualizado do Brasil na área trabalhista, departamento pessoal e social e muito mais, clica no link que está aqui abaixo e conheça o Nitflix, que é a nossa plataforma de cursos rápidos que contam com mais de 70 cursos para você se especializar na área. Muito obrigada por você assistir até aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!